Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Dando continuidade ao nosso estudo do primeiro livro da Bíblia, o livro dos começos, o livro de Gênesis, o livro dos começos. Gênesis 3, nós vamos ler todo o capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que lhe fora tomado. E expulso o homem do jardim, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Oremos. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por estarmos na tua casa mais uma vez, juntos, ó Pai, para te prestar culto, para te adorar e agora, Senhor, para ouvir a tua palavra. Eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo ilumine a mente, o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Que o Senhor dê entendimento a eles da Tua palavra.
Que o Teu Espírito aplique em seus corações a Tua palavra, ó Deus, para que eles assim, ó Pai, possam obedecê-la, possam vivê-la, possam colocar em prática tudo aquilo que eles ouvirem aqui nesta noite. Ó Pai, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Imagine que você construiu uma casa nova, a casa dos seus sonhos. Você construiu ela do jeito que você queria. Você mobiliou essa casa com móveis novos, do jeito que você queria. Tudo muito novo, tudo muito bonito. Você então começa a morar nessa casa, a sua casa, do jeito que você queria. Mas imagine que entra alguém na sua casa e suja tudo, quebra tudo, destrói tudo. Qual seria a sua reação? Alguns talvez ficassem muito tristes, outros muito bravos. Mas é algo semelhante a isso, ou melhor, muito pior do que isso, que a gente enxerga aqui no capítulo 3 de Gênesis. Deus, ele criou todas as coisas belas, boas e perfeitas. Nós vimos isso lá no capítulo 1 de Gênesis. Deus também criou o homem e a mulher perfeitos e os colocou nesse mundo perfeito para viver em harmonia com Deus, em harmonia um com o outro e também em harmonia com toda a criação. A gente viu isso no domingo passado, as 3 responsabilidades, os 3 mandatos, né? O relacionamento do homem com Deus, do homem com o seu próximo e do homem com a criação. Tudo perfeito. Mas Deus tinha dado uma ordem para eles. Eles podiam comer de tudo, de todas as árvores que Deus havia plantado naquele jardim. Mas uma árvore específica, a árvore que ficava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus deu a ordem para que eles não comessem, porque no dia que eles comessem, eles iriam morrer. E quando a gente olha para tudo isso, e a gente olha então finalmente para o capítulo 3 de Gênesis, a gente é tentado a perguntar por que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo. Deus não criou tudo bom, tudo perfeito? Então para que Deus deixou o pecado entrar no mundo? Ou será que Deus foi surpreendido? Deus foi pego de surpresa? Muitas coisas podem passar nas nossas cabeças, mas, meus irmãos, o fato é que Deus não somente permitiu, mas Ele decretou que acontecesse tudo o que aconteceu e tudo o que ainda vai acontecer também, né? Antes da fundação do mundo, meus irmãos, Deus ele estabeleceu o seu decreto, o seu plano. E no seu decreto, Ele decretou criar todas as coisas, Ele decretou também criar o homem e a mulher, a sua imagem, Ele decretou a queda do homem e com isso toda a sua descendência se tornaria pecadora e castigada por causa da queda. Mas Deus também decretou escolher, dentre todas as pessoas que Ele iria criar, Ele escolheu um povo para si. Ele então escreveu o livro da vida, né? Alguns vão dizer que Deus está escrevendo o livro da vida. Não, nós sabemos que o livro da vida ele já foi escrito. Os nossos nomes estão lá desde antes da fundação do mundo. Ele decretou isso. Só que para que a gente pudesse ter vida, Ele também decretou enviar o seu Filho ao mundo, tornando-se um de nós, tornando-se homem e morrendo, entregando a sua própria vida para nos salvar da morte eterna. Deus ele não permitiu o pecado, não permitiu a queda, Ele decretou, Ele estabeleceu e ela aconteceu. Mas por quê? Acontece, irmãos, que a Bíblia não nos dá explicações sobre isso, mas nós sabemos que tudo que Deus faz é para a sua glória. Deus sabia muito bem que com a entrada do pecado do mundo, Ele seria glorificado. Parece estranho para nós, é difícil entender isso, eu concordo. Mas com a forma como entrou o pecado do mundo, Deus então, Ele foi glorificado.
A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que Deus ele usa o mal para determinados fins e ele também transforma o mal em bem, certo? Então, tudo que Deus faz, Deus ele não age com o mal, Deus não é mal, ele é bom, mas ele usa o mal para que assim ele seja glorificado e ele manifeste os seus atributos e ele assim seja glorificado. Então a gente vai tirar algumas lições desse texto, meus irmãos. A primeira delas é que quando a gente olha para esse texto do capítulo 3, e agora que a gente entende que a queda do homem, a entrada do pecado no mundo foi vontade de Deus, foi decreto de Deus, a gente percebe em primeiro lugar que aquilo que fazia parte do plano de Deus envolvia Satanás. Satanás aqui que ele usa a serpente, e a primeira coisa que a gente vê é que Satanás ele colocou em dúvida a palavra de Deus. Alguns domingos atrás, um irmão veio falar comigo, perguntando como que foi a criação dos anjos e a queda, E é interessante que na semana seguinte eu tive aula e o trabalho que um dos meus professores me passou é sobre exatamente isso, sem que eu soubesse. Acontece, irmãos, que a Bíblia não fala quando que os anjos foram criados. A gente sabe que Deus criou todas as coisas em 6 dias, está lá em Gênesis 1. Então os anjos devem ter sido criados num daqueles dias. A Bíblia não fala quando, mas se ele criou tudo que existe naqueles 6 dias, os anjos devem ter sido criados num daqueles dias. E em algum momento, entre Gênesis 1 e o começo de Gênesis 3, alguns anjos se rebelaram contra Deus, chefiados por Lúcifer, e foram então expulsos da presença de Deus. Bom, se a gente entende, a gente sabe que todas as coisas que acontecem foram decretos de Deus, Deus é Ele que planejou tudo, e tudo que acontece é exatamente do jeito que Ele planejou, Deus também decretou a queda desses anjos. Deus deu capacidade para somente esses anjos que caíram pecarem contra Deus. Assim como Deus deu a capacidade para o homem pecar. Isso de acordo com o seu decreto. Como eu disse, são coisas difíceis para a gente entender. Mas a gente entende o quê? Que todas as coisas estão dentro do controle de Deus. Isso nos dá uma paz muito grande, não é verdade? Quando você olha o mal no mundo e você não entende o porquê do mal, você vê a maldade humana, você vê o mal que pessoas, às vezes, perto de você fazem, o pecado. A gente entende que Deus tem tudo sob controle. E tudo o que acontece, inclusive as coisas más, as coisas ruins, é plano de Deus, é decreto de Deus, é vontade de Deus. Deus fez tudo para a sua glória e tudo para o nosso bem. A gente vê isso lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então até mesmo o mal Deus usa para o nosso bem. Você se lembra, por exemplo, lá, indo agora para o final de Gênesis capítulo 50, quando, depois que Jacó morre, José então chega para os seus irmãos e fala que Deus havia transformado o mal em bem. Como assim Deus fez isso? O mal, ou seja, o pecado dos irmãos de José, em vendê-lo como escravo, em mentirem para o seu pai, dizendo que ele havia sido morto, Deus transformou em bem, porque Deus pegou José, levou ele escravo para o Egito, ele se tornou governador do Egito e por causa disso, a sua família, o seu povo, teve alimento e não morreu de fome. E mais do que isso, a gente sabe pela história da redenção, por causa disso, porque o povo, a família de Israel, a família de Jacó foi preservada com vida, Jesus veio e nos deu a salvação. Então Deus usa pecados. Por mais estranho e difícil seja de nós entendermos isso, Deus usa, e usa inclusive Satanás. Um caso emblemático é o caso de Jó.
Deus usou Satanás para quê? Para que Jó pudesse ter mais intimidade com Deus, pudesse conhecer mais a Deus. Você se lembra no final do livro de Jó, né? Quando ele fala, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E Deus isso usou como instrumento para Jó conhecer melhor a Deus, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Satanás. Então Deus usa tudo. Isso nos dá uma paz muito grande, porque a gente sabe que Deus está usando todas as coisas e todas as suas criaturas para a sua glória e para o nosso bem. E Satanás, então, uma vez caído, ele usa a serpente aqui no versículo 1, que você vê aqui que ele era o mais sagaz de todos os animais, ele era o mais esperto. A serpente era mais esperta, você vê isso até hoje, a esperteza, a sutileza das cobras, como ela dá o bote de maneira rápida, E a serpente, então, ela vai até a mulher e diz o seguinte, olha lá o versículo 1. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Olha só, Satanás ele conta uma mentira, ele mente, ele deturpa a palavra de Deus. Deus ele não havia dito para o homem e para a mulher que eles não deveriam comer de toda a árvore do jardim. Olha, não come nenhuma árvore, não come o fruto de nenhuma árvore. Mas o que Deus disse? Olha o capítulo 2, versículos 16 e 17. Deus ele deu a ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Eles podiam comer de tudo. A serpente ela muda a palavra de Deus, ela deturpa, ela mente. Deus não falou que não podia comer de toda a árvore, mas Deus falou, não, você pode, exceto, versículo 17, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher sabia disso, tanto que no versículo 2 aqui de Gênesis 3, ela diz isso para a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha só o que a serpente fez. A serpente disse que Deus estava mentindo, que a palavra de Deus era falsa, que se eles comessem daquele fruto, eles não iam morrer. Olha o versículo 4. A serpente disse então à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente ela conta uma mentira. Ela fala, olha, é certo que vocês não vão morrer. É certo que eu estou falando, vocês não vão morrer. Deus está mentindo para vocês. Deus falou para vocês que o dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Mas é mentira de Deus. É certo que vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Vocês vão conhecer não somente o bem, mas também conhecer o mal. É assim que Satanás nos tenta, meus irmãos. Ele coloca em dúvida a palavra de Deus. Alguns, vão dizer que o diabo ele coloca espírito de enfermidade, espírito disso, espírito daquilo. Sabe como que Satanás ataca o crente? Aqui, na mente, na sua mente. Satanás, ele quer que você duvide da palavra de Deus. Satanás, ele quer que você desobedeça a palavra de Deus. Ele quer que você não leia a palavra de Deus. Satanás, ele quer que você deixe a sua Bíblia fechada a semana inteira. Satanás quer que você não faça culto doméstico com a sua família. Satanás quer que você não carregue a sua Bíblia para a igreja. Satanás quer que você não estude a Bíblia. É isso que ele quer. E muitos, meus irmãos, descumprem os mandamentos de Deus porque acham que não tem problema. Acham que a Bíblia é um livro antigo, que Deus não tem nada a ver com as suas vidas, que a Bíblia é um livro velho, sem validade. E essas pessoas, elas vivem nas trevas.
O salmista disse lá no Salmo 109, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Quem ama a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, ele tem luz. A luz da palavra ilumina a sua vida. O Salmo 1 nos diz que bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. No Salmo 19 nós lemos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Satanás ele quer que a gente fique triste, que a gente sinta medo, que a gente tenha depressão, que a gente fique amargurado. Mas a Bíblia nos diz no Salmo 19 que a lei do Senhor, a palavra do Senhor restaura a nossa alma. Quanto mais longe você ficar da sua Bíblia, mais triste você vai ficar, mais medroso você vai ficar e mais feliz o diabo vai ficar. Porque ele quer que você duvide que a palavra de Deus é verdade, que a palavra de Deus é o suficiente para a sua vida. Pelo contrário, meus irmãos, nós não podemos duvidar da palavra de Deus. Nós devemos procurar conhecer a palavra mais e mais. Você tem que ter fome de Bíblia. Você tem que ler a Bíblia todo dia na sua casa. Às vezes a gente gasta tanto tempo com tantas coisas, com celular, com conversas inúteis, com jogos, dormindo. Dormir é bom, mas tem gente que dorme demais. Às vezes a gente gasta tempo com tantas outras coisas e não dedica tempo para ouvir a voz de Deus na sua palavra. E é isso que Satanás quer. Satanás quer que a gente duvide da palavra de Deus. Mas quanto mais nós lemos, conhecemos, meditamos, estudamos as Escrituras, mais nós conhecemos a Deus. Deus ele se revela na Bíblia. E quanto mais você lê a Bíblia, mais você conhece a Deus e você agrada a Deus. E quando você conhece a Deus e agrada a Deus, você tem alegria na sua vida. Lembra? Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Você quer ter felicidade na sua vida, alegria na sua vida? Então não duvide da palavra de Deus, pelo contrário, mergulhe nas páginas das Escrituras, leia, estude, coma a palavra de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos nesse texto que Satanás, ele prometeu uma vida melhor que a que Deus tinha dado à mulher. Olha lá. No versículo 5, nós lemos a serpente dizendo: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Imagina que você se você morasse num lugar perfeito. Você, minha irmã, fosse casada com um marido perfeito. Você, meu irmão, casado com uma esposa perfeita. Imagina isso. Um lugar lindo, maravilhoso, perfeito. Imagina que você trabalhasse num emprego perfeito, não tivesse nenhum problema, caminhão não quebrasse, né? Você não ficasse doente. Seu patrão, os seus funcionários, os seus clientes fossem pessoas maravilhosas. Imagina que no final de um dia de trabalho você não tivesse um pinguinho de cansaço, você não se machucasse. Imagina uma vida assim. Imagina que você teria a companhia do próprio Deus e você viveria em amizade com Deus, em harmonia com Deus. Tudo muito bom, tudo perfeito. O que mais faltaria na sua vida? O que mais faltaria na sua vida? Você estaria satisfeito? A serpente, ela minou a satisfação da mulher. Deus tinha dado tudo para ela. Tudo! Primeiro ele deu vida, deu um marido perfeito, deu uma casa perfeita, um lugar perfeito, deu alimento perfeito, tudo perfeito. E o principal, ela tinha um relacionamento perfeito com Deus. Só que a serpente fala assim: olha, sua vida não é boa não, você pode ter mais.
Você pode ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Você não quer ter mais? Satanás, ele ofereceu a Eva a possibilidade de se tornar igual a Deus, conhecedora do bem e do mal, como Deus também conhecia o bem e o mal. E, aliás, é isso que Satanás ele sempre quis, ser igual a Deus. Se você olhar para a sua Bíblia, os anjos bons, os anjos de Deus, eles não aceitam adoração. Lá em Apocalipse 19, versículo 10 e 22, versículo 9, quando João, o apóstolo João, estava maravilhado com a revelação que ele havia recebido, João, então, por duas vezes, em Apocalipse 19, 10 e Apocalipse 22, 9, por duas vezes João, então, ele se prostra aos pés do anjo para adorar o anjo. E o anjo fala assim: levanta, adora a Deus. Anjos bons não aceitam adoração, porém, Satanás aceita. Você se lembra que quando ele tentou a Jesus, na terceira tentação, ele mostra, todos os reinos da terra, e ele disse para Jesus o seguinte: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu te dou o que você quiser, é só confiar em mim, é só me adorar. Para que você vai ficar aqui passando fome nesse deserto? Me adore uma vez, ajoelhe-se uma vez e eu te dou tudo. Foi o que ele fez com Eva. Faça o que eu estou falando e você vai ser como Deus. Meus irmãos, às vezes nós somos tentados e pensamos que Deus poderia ter nos dado uma vida melhor. Quantos de nós aqui já nos sentimos insatisfeitos com aquilo que Deus nos deu? Se é solteiro, é insatisfação por ser solteiro. Se é casado, é insatisfação com o marido ou com a esposa. Se não tem filhos, é insatisfação porque Deus não deu filhos. Se tem filhos, é insatisfação com os filhos. E por aí vai. E por aí vai. A gente sempre pensa que poderia ter uma vida melhor. Agora, entenda, nós devemos sim desenvolver a nossa vida. A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, aprender coisas novas, mas também nós devemos ser gratos por tudo o que nós temos, porque tudo que nós temos é bênção do Senhor. Às vezes a gente fica ansioso por não conhecer o dia de amanhã. A gente queria ser como Deus, queria saber o futuro. Agora, por que a gente não conhece o futuro? Por nosso próprio bem. Imagina se você soubesse o dia da sua morte. Eu ia ficar muito ansioso. Eu acho que você também. Imagina se você soubesse o que vai acontecer amanhã. Você não ia dormir à noite. Eu também não. Então a bondade de Deus se manifesta em Ele não nos dar tudo o que nós gostaríamos. Eva não conhecia o mal porque ela não precisava conhecer o mal. Tudo que ela conhecia era bom. Mas a mulher, ela quis ser como Deus, conhecedora não somente do bem, como do mal, E por causa disso veio a queda. E de novo, chamo a sua atenção. Deus, ele criou o homem e a mulher para que eles trabalhassem, para que eles cultivassem a terra. Deus, ele deu inteligência para o homem e para a mulher, para que eles não ficassem parados, nem estagnados. Entenda uma coisa, você ser contente com aquilo que Deus te deu não significa você ficar parado onde você está. Eu estou contente com a vida que Deus me deu, então eu vou cruzar os braços e não vou fazer, só vou fazer aquilo que eu estou fazendo. Deus te deu aqui, tutano, cabeça para pensar, para estudar, para crescer, para aprender coisas novas, para trabalhar, para desenvolver. Entenda uma coisa, se aquilo que você quer é para a glória de Deus, não há pecado nenhum nisso. Talvez você fale assim: olha, eu não tenho filhos, mas eu quero muito ter filhos e Deus não me deu ainda, mas eu quero. Pense numa coisa, esse filho ou essa filha é para a glória de Deus? Eu tenho um emprego, mas eu gostaria de ter um outro emprego. Esse outro emprego que você quer é para a glória de Deus? Tudo que nós não temos hoje, que nós desejamos,
Se o nosso desejo for que aquilo glorifique a Deus, então não há nenhum mal em desejar isso. Agora, se você tem desejos por coisas que você não tem, para a sua própria vanglória, para a sua própria satisfação, então isso é pecado. Olha o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Veja, a mulher não viu a glória de Deus. Ela só viu aquilo que satisfazia a si mesma. Ela cobiçou a árvore. Ela viu que a árvore era boa, era agradável, era desejável para dar a ela entendimento. Você pode desejar coisas que você não tem. Mas se você deseja aquilo que você não tem para a sua glória, para a sua soberba, então é pecado. Mas se você deseja para a glória de Deus, então não. Ore ao Senhor e peça. Mas vejam, irmãos, continuando. A mulher comeu, versículo 6, tomou o fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Que coisa triste. Por que triste? Porque o homem, ele deveria ter cuidado da sua esposa. O homem deveria ter olhado o que ela estava fazendo. Com quem ela estava conversando? O homem, ele deveria ter protegido a sua esposa da tentação. Mas além dele não proteger a sua esposa, ele viu ela comendo e ele também comeu do fruto que ele sabia que não podia comer. E por causa disso, ele se tornou culpado e toda a descendência dele se tornou culpado. Os maridos que estão aqui presentes, também os que forem assistir depois, maridos devem cuidar das suas esposas, devem orientar as suas esposas, devem proteger as suas esposas do mal. O marido cristão, ele é pastor da sua casa. E a sua primeira ovelha é a sua própria esposa. Ele deve ser o pastor, o guia espiritual da sua esposa. Ele deve, como eu disse, guiar a sua esposa na palavra de Deus, lendo a palavra com ela, orando com ela, compartilhando juntos as bênçãos de Deus com elas. O marido cristão, ele deve proteger a sua esposa do pecado e levar a sua esposa à obediência. Você se lembra que porque Abraão deu ouvidos a Sara, tomando a escrava para ter um filho com a escrava, E Sara, ela fez isso porque a semelhança dela com Eva, ela duvidou da palavra de Deus. Eva duvidou que ela não morreria. Deus falou: o dia que você comer, você vai morrer. E Eva duvidou. Sara duvidou que Deus um dia lhe daria um filho. Então ela falou para Abraão: vai lá e pega a escrava. Tem um filho com a escrava. E quando duvidamos da palavra de Deus, a tragédia entra na nossa casa. Você se lembra que Sara expulsou a escrava e o filho da casa, e por causa disso, nós temos uma guerra até hoje entre dois povos, filhos do mesmo pai. Não sei se você sabia disso. Os muçulmanos são descendentes de Ismael, o filho da escrava, filho de Abraão. E os judeus são descendentes de Isaac, filho da promessa, filho de Abraão. E esses dois povos, que são filhos do mesmo pai, brigam até hoje porque Abraão deu ouvidos à sua esposa. Fique bem claro aqui, a minha esposa está aqui, as nossas esposas são bênção de Deus. Muitas vezes elas nos orientam, elas nos aconselham. Mas, como maridos, a gente deve proteger as nossas esposas, proteger de más companhias, protegê-las de tentações. Devemos ensinar a palavra para elas, como eu disse, ler a Bíblia com elas, orar com elas, para que elas não caiam em tentação. E assim acabe com a família, como aconteceu aqui. E aí, finalmente, nós chegamos aos resultados da queda, Eles comeram, e aqui no versículo
7, abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles sentiram vergonha. Desde a sua criação, o homem e a mulher estavam nus. E eles não tinham vergonha disso. Mas com o pecado, a malícia e a maldade entraram no coração deles. E a primeira coisa que aconteceu com a queda foi a mácula do casamento. O casamento nunca mais foi igual, nunca mais foi o mesmo. Os pecados sexuais, eles causam vergonha. Por isso que eles cobriram as suas partes íntimas, né? Fornicação, adultério, poligamia, homossexualidade, incesto. Todos são pecados sexuais e a gente vê tudo isso em Gênesis. E como causa vergonha isso? Como nos causa vergonha isso? O casamento, meus irmãos, também foi afetado quando quando o homem colocou a culpa na mulher pelo seu pecado. Quando o homem se escondeu, Deus o chamou. Veja uma coisa aqui, abri um parênteses aqui. Quem pecou primeiro? O homem ou a mulher? Foi a mulher. Mas quem Deus chamou para a conversa? Foi o homem. Por quê? Porque o homem era o responsável pela sua esposa. Ele tinha que cuidar dela. Ele era o cabeça, o líder, o protetor. E ele dá uma desculpa esfarrapada. Ele coloca a culpa na mulher e em Deus. Versículo 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, eu comi. Eu estava tranquilo, solteiro, fui casar, olha o que deu. E a culpa é tua, Deus, porque o Senhor que me deu essa esposa. A culpa é dela, porque ela que me deu, eu não pedi para casar. E a culpa é tua, Deus, porque você que me deu, o Senhor que me deu a esposa. Covarde. Irmãos, o pecado, ele tirou do homem a virilidade, a coragem e colocou no homem a covardia. Quando o homem se converte, ele se torna corajoso. Ele assume os seus erros. Ele assume as suas responsabilidades. Pedro não era convertido quando ele negou Jesus, mas depois que ele negou Jesus, ele assumiu a sua fé e ele pagou o preço. Foi preso e a história conta que ele chegou a ser morto de cabeça para baixo. O homem cristão, ele não é covarde, ele assume a sua responsabilidade. A queda, meus irmãos, ela trouxe o medo. No versículo 10, o homem disse a Deus, porque estava nu, tive medo e me escondi. Hoje de manhã a gente viu, que os discípulos no dia da noite, daquele dia da ressurreição, eles ficaram trancados dentro de casa porque eles estavam com medo dos judeus. Aí Jesus então, ressurreto, se coloca no meio deles e diz o quê? Paz seja convosco. O pecado traz medo e Cristo traz a paz, e a paz tira o medo. Deus é amor e 1 João nós lemos que o amor lança fora todo medo. Aqueles que não têm Cristo têm medo. Medo de ficar doente, medo de pegar esse vírus, medo de morrer, medo de perder um ente querido, medo de ficar desempregado, medo de tantas coisas, por causa do pecado. Não havia medo antes, mas com o pecado teve medo. E é incrível, meus irmãos, que isso é desde a infância. Uma criança, quando desobedece, o que ela faz? Ela se esconde, porque ela tem medo. Ela não assume as suas responsabilidades. Um criminoso, ele se esconde da polícia porque ele tem medo de ser preso, O pecado, ele trouxe medo aos nossos corações. Medo do próprio Deus, que Deus haja com justiça. Lembra? Deus falou, você vai morrer no dia que você comer.
E Adão teve medo que Deus matasse a ele, né? Com isso, a nossa responsabilidade com o pecado, com a queda, nossa responsabilidade com Deus, o mandato espiritual que a gente viu semana passada, foi manchado. Não havia mais harmonia, não havia mais amizade do homem com Deus. Com a queda também, meus irmãos, toda a criação passou a ser maldita, né? Versículo 14, nós lemos o seguinte: o Senhor disse a 14 não, 14 não. 17. Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Paulo diz lá em Romanos 8:22 que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A natureza que foi criada por Deus, meus irmãos, ela sofre desmatamento, queimadas, poluição, lixo, crescimento desordenado das cidades, falta de saneamento básico. Tudo isso é resultado, é consequência da queda. A terra ia produzir cardos e abrolhos. Muitos dos irmãos aqui trabalham em lavoura ou já trabalharam em lavoura e sabem, para que você tenha uma boa colheita, você tem que usar o quê? Veneno. Infelizmente, você tem que envenenar a plantação, envenenar a lavoura. Por quê? Por causa do pecado, né? Se o tempo ficar muito seco, a lavoura seca. Se chover demais, encharca o solo, é ruim para a lavoura. Se cair uma geada, a lavoura morre. Tudo isso é por causa do pecado, né? A criação toda, segundo Paulo lá em Romanos 8:22, não vê a hora de ser redimida. Meus irmãos, o novo céu e a nova terra vai ter tomate, que Deus criou o tomate. E vai ter uma lavoura de tomate perfeita, sem veneno, sem agrotóxico, sem geada para queimar, sem chuva em excesso para encharcar, nem sol em excesso para queimar. Tudo perfeito, mas o pecado fez com que a gente tivesse que usar desses artifícios, veneno, né, e tudo mais. O trabalho, por causa do pecado, agora seria algo cansativo. Ia trazer suor, está dizendo aqui, cansaço, descontentamento, frustração. Quantas vezes você volta para sua casa depois de um dia de trabalho chateado? Chateado porque alguma coisa não deu certo, chateado porque uma ferramenta quebrou, chateado porque uma pessoa falou aquilo que você não queria ouvir, chateado por tantas coisas. Quantas vezes você volta para casa depois de um dia de trabalho chateado? É por causa do pecado. O trabalho, meus irmãos, ele foi criado por Deus e dado ao homem para que fosse uma coisa boa. O pecado, o trabalho, ele continua sendo bom, mas nos traz chateações, né? O mandato cultural, a nossa relação com a criação, ela também foi manchada com a queda, né? Depois nós vemos também, meus irmãos, que o casamento ele foi manchado, né? Deus, o homem, aliás, colocou a culpa na mulher, né? Não havia mais harmonia entre o casal. A lua de mel tinha acabado. A culpa é dela. Depois, o relacionamento dos dois não seria também mais harmônico. Olha só o versículo 16. A mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores darás luz filhos. Quer dizer, o parto seria algo com muitas dores. E o relacionamento da mulher com o marido não seria mais tão fácil. O teu desejo, final do 16, será para o teu marido e ele te governará. Ou seja, o homem, ele foi criado para ser o líder, o cabeça, mas ele ia usar isso para o mal da mulher. Ia acontecer o machismo, ia acontecer a violência doméstica e tantas outras coisas.
por causa do pecado. Então, meus irmãos, com a queda, também o mandato social, o nosso relacionamento com o nosso próximo foi manchado. E finalmente o homem morreria. Olha só o versículo 19. No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, finalmente, a morte, o final, consequência do pecado. Então parece ser uma coisa muito feia, muito ruim, e é mesmo. A queda trouxe todas essas coisas. Só que seria horrível e triste se terminasse aqui. Se você fosse para casa e pensasse na casa que Deus fez para o homem, perfeita, bonita, agora toda destruída, toda suja, o homem sujo, a mulher suja, tudo acabado. Mas não termina assim a nossa história. Como eu falei, Deus, nos seus decretos, Ele decretou, sim, a queda. Mas por que Deus decretou a queda? Para manifestar a sua graça e a sua misericórdia. Você percebeu que depois que o homem pecou, Deus foi procurar o homem, né? Aqui no versículo 8, nós vemos que eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim. Deus foi atrás do homem. Deus foi conversar com o homem. Isso é graça de Deus, porque Deus tomou a iniciativa de nos dar a salvação. Ele veio até nós, Ele se tornou um de nós, Ele se encarnou, Ele morreu numa cruz, Ele derramou o seu Espírito e você entendeu o Evangelho e você se converteu. Tudo foi Ele que fez. A sua graça e a sua misericórdia. O homem, ele tentou resolver o problema do jeito dele. O que ele fez? Olha lá o versículo 7. Ele fez cintas com folhas de figueira. Mas as nossas tentativas de tentar reparar o nosso erro perante Deus são frustradas. Porque as folhas iam murchar. Quando você peca, você não tem que dar explicação para Deus. Você tem que confessar o seu pecado e clamar pelo perdão. E aí você vai ter alegria. Lembra do Salmo 32 que nós vimos? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Quando a gente peca, não adianta dar explicação para Deus. Não adianta colocar a culpa no outro. Isso não resolve. É confessar o pecado, confiando que aquilo que Deus fez por nós é o melhor. E o que Deus fez por nós? Olha lá o versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus, então, Ele sacrifica um animal, tira a pele desse animal e faz uma roupa, ou duas roupas, um para cada um deles. Esse animal, meus irmãos, ele aponta para o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado no nosso lugar. Não é a nossa forma, não é o nosso jeito, mas é aquilo que Deus fez por nós. Aquilo que Deus fez por nós é que resolve o nosso problema. O principal dos problemas é o pecado. É do pecado que vem todos os outros problemas. E como é que o seu pecado é resolvido? Quando você crê naquilo que Deus fez por você. Ele entregou o seu Filho por você. E a gente vê isso de maneira mais clara, finalmente, aqui no versículo 15, que muitos chamam de proto-evangelho. Olha só. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que significa isso? A mulher não ia mais gostar de cobra. As mulheres geralmente não gostam de barata, né, de aranha e muito menos de cobra. Cobra, ela se tornou um animal asqueroso, as serpentes. Mas Deus, Ele prometeu o seguinte, que o descendente da serpente ia ferir o calcanhar do descendente da mulher. O que é isso? Jesus, que veio e nasceu de uma mulher, ele teve o seu calcanhar ferido, ou seja, ele foi morto numa cruz.
Mas Jesus, ele esmagou a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Como? Vencendo o pecado na cruz, vencendo a morte na ressurreição. E quando ele voltar, ele vai vencer finalmente a serpente, o dragão, Satanás, e vai lançá-lo para sempre no lago de fogo e enxofre. Por isso, louve a Deus pelos seus decretos. Tudo o que acontece, como eu disse, é decreto de Deus, é plano de Deus. Os mínimos detalhes, é tudo, não reclame. Deus, ele faz tudo para a glória dele e para o nosso bem. Tudo que ele faz é perfeito e bom. Louve a Deus pela sua graça. Reconheça que você é um pecador e que você precisa de Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue, confie, confesse os seus pecados e creia nele, coloque a sua fé nele. Louve a Deus porque ele providenciou pela sua graça Jesus para morrer no nosso lugar e resolver esse problema de Gênesis 3, que é o pecado, e nos dar assim a salvação. Que ele nos abençoe, meus irmãos, e possamos viver para a glória dele. Amém. Vamos